Queridos, graça e paz. Irmãos, amém ou não? Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão felizes de estar entre nós? Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, é um prazer estar com os irmãos essa noite. Hoje com a responsabilidade de falar acerca do Evangelho de Jesus. Mas é um prazer estar entre amigos. Pastor JR é um amigo. E os irmãos, é bom estar juntos. Vamos à palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Iremos ler os versos de número 18 ao verso de número 21. Lucas, capítulo 13, verso de número 18 ao versículo de número 21. Quando acharam, digam amém. Leamos então o texto da palavra de Deus. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E ao que eu compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, lançando na sua horta, cresceu e fez-se uma grande árvore. E em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse-lhe outra vez: a quem compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-a, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo se revelou. Amém? Meus irmãos, eu gosto demais dessa parábola. Eu estava em casa ainda lendo mais alguma coisa, e aí eu pude perceber que essa parábola trata do reino ali fora, mas ela também trata do reino aqui dentro. Então a ideia de Cristo ao contar essa história é justamente trazer para a realidade dos seus discípulos a perspectiva do reino de Deus. E ele, dessa maneira aqui, o Dr. Lucas inova isso, porque Jesus agora está querendo saber a que e a quem ele vai comparar o reino de Deus. E nessa pergunta, ele vai citar o grão da mostarda, e a gente sabe que é uma das menores sementes entre as hortaliças. Ele vai dizer, e só Lucas dá essa referência de grande árvore. Marcos e Mateus não fazem isso. Ele vai dizer que essa árvore pequena, ou melhor, essa semente pequenina, sem expressão, ela cresce e torna-se uma grande árvore. E a árvore que Lucas está tratando, ela não é uma árvore como a gente costuma perceber, ela não cresce assim. Ela vai crescer assim, os seus galhos vão se dar dessa forma, até tocar o chão. Lucas vai dizer que essa árvore, depois de grande, todas as árvores, ou seja, os pássaros buscam nela abrigo. Jesus disse que assim é o reino de Deus. Jesus continua ainda nesse processo de comparação e ele vai dizer, olha, uma mulher, e aí ele muda a figura. Uma mulher pega uma pequena porção de fermento e mistura a 3 porções de farinha, que era equivalente mais ou menos a 36 quilos de farinha cada porção. E ela mexe nessa massa. Mateus vai usar essa expressão, que ela mistura esse fermento na massa. E logo após isso, Jesus novamente vai dizer que assim é o reino de Deus. Essas duas histórias, a primeira
Cristo está elucidando a ideia de um reino externo. Desse reino que é ali fora. Que alcança dimensões muito maiores do que nós podemos perceber. É um reino que se estabelece e acontece na humanidade. Em todas as suas relações. É o reino que está desprendido de toda essa perspectiva do império, do individualismo, mas que é extremamente agregador. Na primeira parábola desse reino de fora, e eu adoro falar sobre o reino de Deus, porque o reino de Deus não tem uma estrutura geográfica. O reino de Deus não tem uma aparência. O reino de Deus é, de fato, a basileia de Deus entre os homens e sobre os homens. E o que seria isso, pastor? É o governo de Deus sobre nós. Esse é o reino de Deus. E é um reino marcado por aquilo que Jesus trata e que é peculiar, uma coisa particular do Dr. Lucas, que é o reino dos excluídos. O reino daqueles que estão jogados à margem. E é esse reino que Jesus vai dizer, eu vou comparar esse reino, pastor, a um grão de mostarda. E quando ele fala do grão de mostarda, ele está falando justamente da maneira que esse reino se inicia. Que a cultura, Léo, desse reino se estabelece. Por que que o reino ali fora é um reino que começa totalmente sem expressão? Primeiro, porque ele se inicia na figura de um favelado. Aí eu vou escandalizar vocês. Jesus era um favelado. Viu? Por que eu digo isso? Porque Nazaré era uma favela. Que tinha no mínimo 500 pessoas lá. Era uma aldeiazinha de um lugarzinho estranho chamado Galileia. Por que que Jesus está dizendo que o reino de Deus é parecido com um grão de mostarda? Porque é um reino que se inicia sem expressão alguma. O lugar onde ele se inaugura era um lugar como Nazaré. Que um certo doutor já havia dito que de lá nada pode vir de bom. Uma outra coisa é que o maior expoente desse governo é alguém morador de Nazaré, filho de José e de Maria. Que também não tinha expressão nenhuma dentro da sua perspectiva social. Era um andarilho, que não tinha carro nem jumento, mas que andava na Palestina do primeiro século de um lado para o outro. Então esse reino é parecido com um grão de mostarda, porque quem olha vai justamente ter a impressão que teve lá o Gamaliel. Isso aí daqui a pouco acaba. Porque quantos outros já surgiram aqui? Isso aí termina logo. Ele compara um grão de mostarda porque esse reino nasce nessa perspectiva. Aí ele, em vez de ajudar, de melhorar, para vender um pouco a imagem daquilo que ele está propondo enquanto cultura nova, para um período onde o imperialismo era comum, num período onde o individualismo reinava, num período onde as pessoas viviam pensando sempre em si, ele, em vez de melhorar, o que ele faz? Ele escolhe 12 pessoas que também não tinham muitas expressões. E há quem diga que, tirando Pedro, boa parte dos outros eram apenas meninos. Aí imagina, ele chama de grão de mostarda, porque ele está inaugurando um projeto que ele diz que é da humanidade, que é de todo mundo, que vai alcançar geral. Mas ele não vem de um bom lugar, não tem uma boa aparência, não tem beleza nem formosura. Escolhe uma galera para andar com ele que também não tinha nada disso. A prova disso, né, que eu acho que os discípulos ficavam meio preocupados. Porque imagine isso. Então Jesus está dizendo para nós, afirmando para a gente que esse reino, ele se inicia assim, como um grão de mostarda. Só que o problema é
que esse reino externo toma uma proporção fora do comum. Porque o menino de Nazaré alcançou não só a Palestina, mas como toda a galera do seu tempo. Com o quê? Com o seu discurso. E qual era o discurso dele? Marcos 9:35. E ele andava por toda parte, fazendo bem a toda a gente. O problema é que ele começa o projeto não na alta classe da sociedade do seu tempo. A pirâmide social do tempo não consegue caber aquilo que ele está trazendo. E aí ele inicia isso embaixo da pirâmide social com uma galera que nada podia representar e fazer. E aí ele vai dizer, esse reino pequeno, de aparência pequena, de estrutura pequena, esse é o reino de Deus. E aí, se você for para a história daquilo que a gente chama de igreja, ela também nasce sem essa beleza e essa formosura. Sem muita pompa. Só que olha o que Jesus está dizendo acerca desse reino de fora. Acerca dessa nova cultura. Acerca desse novo sentimento. Ele está dizendo que essa semente que nasce sem expressão cresce. E se torna o quê? Uma árvore grande. Aleluia. Essa semente é sem expressão, sem visibilidade, sem autoimagem, sem estrutura que chame atenção, porém ela cresce. E eu acho que Jesus foi extremamente estratégico, que quando os romanos, que eram os bambambãs da época, se deram conta daquilo que ele estava fazendo, já não dava mais para controlar o reino de Deus. E aí, olha que coisa. Essa árvore cresceu. E sabe o que o texto vai dizer? Que ela se torna abrigo para os passarinhos. Se você for Ezequiel capítulo 17 ou capítulo 13, eu não me recordo aqui, você vai ver o profeta Ezequiel profetizando acerca, liberando uma profecia messiânica, e ele vai justamente dizer que o rebento do Messias é semelhante a uma árvore que serve de abrigo para todos os povos. Olha o que Jesus está dizendo acerca do reino de Deus no imperialismo, ou melhor, no império das exceções. No império onde as pessoas se dividem em classe. Olha o que Jesus está dizendo acerca desse reino que cresceu num tempo onde as pessoas são respeitadas a partir do que elas têm, do que elas possuem, daquilo que elas representam, dos cargos que elas ocupam. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que essa cultura que cresceu sem expressão, mas que agora é abrigo para muita gente. Ela não escolhe quem se abriga nela. Ela simplesmente se coloca como abrigo para todos aqueles que dela precisam se abrigar. Isso é o reino de Deus. É o reino que entende muito bem aqueles que têm as suas desculpas ao dizer, não posso porque tem um casamento, não posso porque tem uma junta de boi para ver, não posso porque tem uma terra que eu comprei mas não vi. Mas esse mesmo reino não se frustra com isso, porque ele diz, olha, vai lá entre os becos, as vielas, os logradouros, quem se encontrar na rua, traz todo mundo para cá. Que reino é esse, gente? É o reino dali fora, é o reino externo, é o reino que acontece na nossa humanidade. É o reino que Israel não entende, porque Israel cria num Deus que só poderia realizar a partir deles. E sabe qual é a nossa crise? Segura aí. A nossa crise acerca do reino de Deus é a mesma de Israel, porque a gente ainda acredita e parece que Deus está preso às nossas cercanias, às nossas paredes, às nossas estruturas, às nossas compreensões, às nossas concepções acerca dele, quando na verdade ele continua dizendo na história, no tempo e na sua criação que o reino cresceu e é abrigo para todos quanto precisam dele.
sobre o reino de Deus, vale pensar que esse governo é lugar dos necessitados. Sobre o reino de Deus, vale pensar que esse governo é lugar dos fracos. Sobre o reino de Deus, vale pensar que esse lugar também é lugar daqueles que vivem uma abundância. Esse reino também é lugar dos negros, dos brancos, dos índios. Esse reino é sombra, é a disponibilidade divina para alcançar essa humanidade perdida com a sua promessa e com aquilo que a gente entende de bênção e graça. Que reino é esse, gente? Que reino é esse que não tem limites geográficos? Que reino é esse que não tem uma estrutura? E parece, a gente tem tanta dificuldade para entender isso. Jesus, certa feita, conversando com os discípulos, ele disse assim: entre vós não será da mesma forma. Jesus disse assim: entre vocês tem governadores, tem imperadores, tem administradores. Aí ele olha para os discípulos e diz assim: mas entre vocês, não. Entre vocês é o maior que serve o menor. Entre vocês, numa imagem que todos estão assentados à mesa, eu sou aquele que está em pé servindo. Só que a gente tem dificuldade de entender isso. Justamente porque quando se trata do reino de Deus, a gente está muito acostumado com a ideia do que é meu, da minha posse, da minha conquista. E aí a gente tem dificuldade de entender que nesse reino tem pássaro de tudo quanto é jeito e cor. A gente tem dificuldade de entender que esse grão de mostarda cresceu e agora, como uma coisa grande, está dizendo para nós que a porta está aberta e tem lugar para todo mundo. Nesse primeiro momento, o que Cristo está tentando fazer com a igreja é alterar a consciência dela acerca do alcance do reino. E principalmente daquilo que Ele nos colocou, gente. Nós não somos o reino, mas somos parte desse reino. E o que de fato Deus determinou para a vida dessa igreja, que é um organismo vivo, é que ela entenda que não há limite para ela alcançar as gentes e os povos. Nós não podemos simplesmente nos limitar, nos prender, nos aprisionar e de alguma forma impedir a nossa caminhada, mas nós precisamos continuar avançando com o reino de Deus. Diga comigo: o reino de Deus é maior que nós. Essa primeira parábola, ele está falando do reino fora. Desse reino que alcança todo mundo, que atua na humanidade. E aí ele usa a figura de um homem, porque quem plantava era um homem. Agora Jesus entra para casa. E em casa o que ele está fazendo? Estael. Ele está dizendo: agora eu estou vendo a figura de uma mulher que está com fermento na mão. Interessante é que o fermento, numa perspectiva neotestamentária, sempre foi uma coisa ruim. Não tem aquele texto que um pouco de fermento levado ao quê? Toda a massa. Paulo vai dizer: olha, caiu o fermento, estraga a massa. Mas Jesus está dizendo que o reino de Deus é semelhante. E aí, mais uma vez, eu gosto disso, é que mais uma vez ele usa algo bem pequeno. Porque como é que era feito esse fermento? Esse fermento nessa época era feito com farinha
de muitos dias, com o próprio trigo, que era guardado, endurecido e depois misturado na farinha nova. Assim era o fermento. E outra, era uma pequena porção desse fermento para uma... Eu disse para você que dessas 3 porções citadas, cada uma delas tinha chegava a ter 36 quilos de farinha. Faça ideia que, de uma forma lógica, um pequeno pedaço de fermento nunca poderá alterar uma massa com 36 quilos de farinha. Bem, isso não é lógica. Então, mais uma vez, ele está usando, da perspectiva de algo que aparentemente parece inferior, sem valor, para se referir ao reino. Olha que coisa. Esse reino agora, ele não está falando do reino ali fora, ele está falando do reino aqui dentro. Mas quando eu digo reino aqui dentro, eu não estou falando do reino aqui dentro, eu estou falando do reino aqui dentro. É desse reino que acontece no homem, porque nessa perspectiva eu poderia, numa aplicação, não numa hermenêutica, mas numa aplicação eu poderia dizer que a massa aqui é o homem. A massa é o homem. A terra da primeira parábola é a humanidade, mas a massa da segunda parábola é o próprio homem. E esse grão que é plantado na humanidade alcança a todos, mas essa massa, ela vai de uma forma agora, no homem, na nossa individualidade, gerar na gente transformações irreversíveis. Era pra você ter dado glória a Deus com esse negócio, gente. O que Jesus está garantindo é que um leve contato com o reino de Deus é suficientemente capaz de alterar toda a estrutura da massa. Aleluia, gente. Que reino é esse, pastor? Vamos lá. O grão a porção de fermento sobre a farinha alterada. E aí eu gosto dessa parábola, eu vou só abrir um parênteses rapidinho aqui, porque essa parábola simplesmente destrói um pouco daquela ideia, que numa perspectiva escatológica, mas eu vou falar disso porque trata do reino, de que Jesus virá um dia e se assentará fisicamente no trono em Jerusalém e reinará sobre a terra. Por que destrói? Porque ele disse que nunca, ou melhor, que o reino dele não tinha aparência humana. Por que destrói? Porque ele disse que, quando os discípulos perguntaram assim, aonde está o reino de Deus? Lucas 17, 21. Ele disse, não, vocês não fiquem animados quando dizem, o reino ali, o reino aqui. Não, o reino de Deus está dentro de vós. É disso que ele está falando. Ele está falando justamente disso. Desse processo que acontece internamente. E é irreversível. Sem querer entrar em detalhes na perspectiva da eleição, de salvação, essas coisas que a gente gosta de discutir fora do momento litúrgico. Mas o que Jesus está garantindo é que o reino de Deus agindo na gente, é impossível que a gente retorne à forma antiga. Depois que você joga o fermento numa massa de pizza, você consegue fazer com que ela volte à forma original? Consegue, gente? Fermento lá no bolo. Você bateu o bolo, e aí, daqui a pouco eu vou falar um pouco disso. Isso aí é coisa da minha cabeça. Mas o fermento que você põe lá no bolo, para quem gosta, o bolo cresceu, você diz assim, não vou voltar aqui à forma original. Dá para fazer? Dá ou não? Não dá. O pão, dá para fazer? Não dá. Então, olha que coisa extraordinária. Se esse reino que está ali fora está aqui dentro, as mudanças geradas são extraordinárias. Não tem como reverter. Se falta mudança e transformação, é porque falta reino.
Se não há transformação na vida do indivíduo, é porque não há reino nele. Porque é isso que ele está condicionando. A massa só pode se alterar se tiver contato com o fermento. E o que altera a massa não são as coisas que colocam antes o fermento. Não são os aparelhos religiosos e tudo que cerca a massa. Mas a única coisa que pode alterar a massa é o fermento. Vou melhorar. Pode ter campanha, luz negra, música lenta, arrepio, orelha que esquenta, a quinta costela pode pegar fogo, o pé pode sair do chão, mas a única coisa que altera é o fermento. A única coisa que muda é o fermento. A única coisa que transforma é o fermento. Qualquer outra coisa é qualquer outra coisa. Aleluia. É por isso que eu creio. Quanto mais nos envolvermos nesse reino, mais desse reino nós teremos. Mais desse reino nós iremos vivenciar. E a grande questão é isso. A grande indagação é o quanto desse reino nós temos. A grande questão é a gente entender, inclusive, que quem mistura, dentro da perspectiva do que Cristo estabelece, a mulher mistura o fermento na massa. E esse processo de misturar é esse processo de transformação progressiva que acontece na gente. A gente tem um contato. E o que vai acontecendo? E aí, isso aí eu disse lá na minha igreja, quando eu falei disso aqui. Por exemplo, eu citei aqui, a gente tem vários tipos de massa, não é isso? Que pode levar ao fermento. E cada massa tem a sua forma de crescer, o tempo para crescer e a sua utilidade. Que reino fantástico. Você quer o bolo, Stael? Você põe o fermento para crescer a massa. E põe no forno, porque o tempo que você precisa do bolo é muito mais do que o tempo que você precisa da pizza. Certo ou não? Se você tem a pizza, aí o tempo é outro. Você vai ter que deixar a massa descansar. Você vai fazer um joelho, você vai ter que deixar a massa descansar. Não é isso? Eu não cozinho não, mas assim, minha mãe fazia muitas dessas coisas. Então eu sei de tudo isso. E é bom que você fica com fome, come alguma coisa depois do culto. E a gente vai. Mas o que eu acho interessante nisso é que o crescimento da massa se dará, e aí eu disse que é coisa da minha cabeça, se dará a partir do propósito pelo qual ela está sendo separada. É por isso que eu estou falando de que esse reino é um reino de diversidade. É porque a gente certamente não vai crescer da mesma forma. Nesse reino que acontece dentro, a gente não vai crescer da mesma forma. A gente não vai desenvolver do mesmo jeito. A gente não vai aparecer da mesma forma. Tem gente na igreja que é massa de bolo, meu amigo. Que recebe fermento, põe no forno e já está ali. Mas tem gente na igreja que é igual massa de pizza, tem que deixar um tempo ali. Mas isso é coisa do dono do fermento, não tem nada a ver com a gente. Esse processo a gente não participa dele. Esse processo é um processo que acontece em quem é o dono do fermento com a massa, é um contato direto. É ele que mistura. E vai misturando de acordo com a proporção da sua utilidade. E isso é algo extraordinário, ao meu ver, na minha perspectiva, porque leva a gente a entender que a gente vive num reino, e a gente não vive num reino de iguais, no sentido de todo mundozinho uniformizado, mas num reino de gente diferente, e é por isso que a convivência é a melhor coisa para ser estimulada.
Dentro dessa perspectiva individual que o reino acontece, o que precisa acontecer é a gente ir compreendendo que o papel do fulano não é o mesmo do meu. E se a gente tivesse essa consciência, nós nunca brigaríamos dentro dessa comunhão por nada. Nunca. A gente nunca ia brigar porque o fulano está lá e eu não estou. Porque o fulano aparece e eu não apareço. Porque o fulano desenvolve isso e eu não desenvolvo. Porque eu estou ali e o fulano não está. A gente nunca ia ter esse problema. Porque a gente entender, eu sou aqui, nada mais do que a massa na mão daquele que é o dono do reino. Eu sou uma massa que nesse momento estou funcionando como pastor. Só isso. Você é uma massa que deve estar funcionando no corpo com alguma utilidade. Só isso. Mas o que você é? Na essência? Sabe o que você é na essência? Massa. Só. Esse tipo de consciência que Cristo veio inaugurar na igreja. Na igreja não. Ele veio inaugurar na humanidade. É esse tipo de consciência que ele veio inaugurar entre nós. Sabe qual é a minha grande reflexão em cerca do reino de Deus? É que tipo de reino ou que tipo de mensagem desse reino nós estamos multiplicando. Será que o que eu reproduzo enquanto do reino de Deus é um reino agregador? Será que o reino em que eu participo é o reino como grão de mostarda? Que é grande a ponto de abrigar todo mundo? Será que o reino que está dentro de mim é um reino que provoca em mim as transformações que eu preciso, mas que também faz eu entender que o irmão do lado está no mesmo processo que eu? E que eu preciso entendê-lo? Será que a gente consegue desenvolver essa convicção? Será que a gente consegue, de certa forma, estabelecer essa consciência? Porque eu acredito nisso. Que se essa comunidade do reino de Deus viver dessa forma, nós vamos cumprir o propósito de Deus. E nós vamos continuar fazendo aquilo que Jesus fez quando esteve entre nós, ensinando os humanos a ser gente. O meu único medo é se a igreja tem trabalhado mais para a cultura do império, ao invés da cultura do reino de Deus. O meu único medo é se nós temos propagado um reino exclusivista, um céu que é só nosso, um Deus que é só nosso, um pão que é só nosso, a vitória que é só nossa, a porta que é só nossa e tudo que é só nosso. Porque se assim nós temos feito, nós não entendemos o que ele disse na parábola do grão de mostarda e do fermento. Ele disse, não tem para onde correr, o reino de Deus é assim. E se você quiser gravar de tudo que eu disse aqui, uma coisa básica, duas coisas básicas acerca do que eu falei. Uma, sobre o reino de Deus, é que o reino de Deus é para todos. É para todo mundo. O reino de Deus é o JJ mesmo, é geral junto. O reino é isso, é essa coisa que traz para perto, viu? Que tem lugar para ser. Não, mas tem lugar para ser também.
É esse reino que faz a gente querer estar junto o tempo todo. A graça que estava sobre a igreja primitiva era uma coisa tão grande que eles estavam juntos constantemente. Eles estavam na liturgia do templo, mas também no partir do pão em casa. E mais do que isso, é que todo encontro daquela gente era um encontro de festa. Todo encontro daquela gente não tinha um dia especial, não tinha um dia específico, porque era um encontro da turma do reino, encontro da galera que vivia sobre o poder do reino. E o engraçado é que aquela galera, por conta dessa convivência, todo dia o dono do reino estava dizendo o seguinte: tá chegando mais um aí, porque ele ia acrescentando, ia colocando mais gente, e ninguém perguntava: da onde vem, quem é, o que ele faz, qual é o nome dele, o que ele tem, o que ele possui. Não, pode chegar, se é ele que trouxe, pode entrar, porque o reino de Deus é para todos. Aleluia. E a outra coisa que você pode ficar claro é que esse reino, isso é fato. Se esse reino chegar, olha, isso aqui é clichê de pregador pentecostal. Vou dizer. Aonde o reino chega, alguma coisa tem que acontecer. Ponto. Viu? O reino chegou. O reino alcançou o coração, porque a terra do reino de Deus é o coração do homem. Deixa os pré-milenistas, dispensacionalistas acharem que Jesus vai sentar no trono lá em Jerusalém para reinar. Ele já sentou. O trono que ele queria é o coração do homem. Esse é o trono e essa é a terra. E se ele chega, tudo muda. Tudo altera. Tudo transforma. As coisas tem que mudar, meu irmão. Se era só para mim, agora é para nós. Se quando o reino chegou, a oração era, segura isso aqui rapidinho, eu já paro de pregar. O reino chegou, antes do reino, tá um camarada bonito, no monte, dizendo: olha o meu currículo aí, eu oro, dou o dízimo do coentro, da couve, eu jejuo, eu dou esmola. E esse não. Isso é antes do reino. Agora, quando o reino está, a oração é só uma: ser propício a mim, porque sou pecador. Antes do reino perdoa os meus pecados, ouve a minha oração, abre a porta para mim, visita a minha casa, me dá vitória. Depois do reino é só: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E o pão, agora o pão não é meu, o pão é nosso, o pecado não é só meu, é os nossos pecados. O reino chegou. O reino chegou. O reino chegou. Vamos ficar em pé? Que essa comunidade, que a comunidade do reino possa espalhar por essa sociedade que está aqui em volta da gente toda essa nova perspectiva acerca do reino de Deus. Senhor Deus, eu lhe peço por bondade,
Eu lhe peço por misericórdia. Aleluia. Eu lhe peço por tudo aquilo que o Senhor representa em nós. Que o Senhor nos ajude a ver. Que o Senhor nos ajude a perceber. Que independente do propósito que o Senhor tenha para nós e daquilo que o Senhor já determinou para nós, nós queremos continuar nesse processo de transformação que só o Teu reino provoca na nossa vida. Muda a nossa maneira de ver os que sofrem. Muda a nossa forma de perceber aqueles que precisam de cuidado. Muda a nossa maneira de ver a vida, as relações com os parentes, com os filhos, com os pais, em casa, na rua, no trabalho. Porque agora nós não somos mais do império das trevas, mas nós estamos no reino da Sua maravilhosa luz. Ei, Jesus. E que seja esse reino, a causa, o efeito nas nossas vidas. Para que assim sendo, Pai, todo e qualquer lugar aonde colocamos a planta dos nossos pés, haja mudança e transformação por meio daquilo que nós já temos no Senhor. Eu ministro sobre o Teu povo essa noite e peço encarecidamente a Tua misericórdia. É minha oração em nome de Jesus. Amém.